Olá, eu sou a Keila Paim e vou fazer a apresentação deste trabalho que foi feito em parceria com as colegas Maria Cristina, Lívia Maria e eu. As fotos são da esquerda para a direita, assim vocês podem saber quem nós somos. O título do nosso trabalho é A Educação à Distância no Brasil, um panorama histórico e pressupostos epistemológicos desta modalidade. Nossos objetivos são identificar os acontecimentos que marcaram a história da EAD no Brasil e os conceitos expressos em diferentes legislações sobre este tema, e também refletir acerca do crescimento da EAD, destacando o seu avanço. Para isso, utilizamos a pesquisa documental e bibliográfica como método, através da legislação relacionada à modalidade, autores e especialistas em paradigmas e em EAD, e os dados estatísticos do Censo da Educação Superior. Em nossas considerações iniciais, colocamos a EAD como uma modalidade educacional que se reafirma a cada dia no mundo contemporâneo, rompendo com paradigmas. Conforme o conceito de paradigma de Kuhn, citado por Morin, existem paradigmas que dominam o conhecimento científico numa certa época e as grandes mudanças de uma revolução científica acontecem quando um paradigma cede seu lugar a um novo paradigma, isto é, a uma ruptura das concepções do mundo de uma teoria para outra. Em relação à EAD, a quebra de paradigmas se dá em relação à organização de trabalho, já que não depende da sincronia espaço-temporal e da presença física contínua, e também por causa da produção de materiais acadêmicos, que vem ganhando a cada dia novas alternativas. Assim, a EAD passou também a ser foco de debates políticos, educacionais e epistemológicos, como fonte de produtividade, lucro e mecanização, assim como a era fordista de produção, onde se produzia muito, diminuindo o custo para que mais pessoas pudessem ter. A evolução histórica da EAD se deu há mais de 200 anos. O primeiro registro foi feito em 1850, através das experiências pioneiras na Europa com o ensino por correspondência. Na Segunda Guerra Mundial, também foram utilizados programas de treinamento que usavam técnicas de EAD e outras tecnologias para capacitação em curto espaço de tempo. Mas foi somente após os anos 60 que houve um grande impulso para o crescimento da EAD no mundo, com a institucionalização de ações na educação secundária e superior, partindo da Europa e se estendendo aos demais continentes. Esta figura representa a evolução histórica da EAD, tanto no mundo como no Brasil, que iniciou através de correspondência, seguido do rádio, televisão, computadores portáteis, e hoje em dia vivemos o uso de várias plataformas digitais, sempre pensando na conectividade das pessoas e dos canais de comunicação. A evolução histórica no Brasil tem seu primeiro registro entre os anos de 1939 e 41, através do Instituto Universal Brasileiro, com cursos profissionalizantes supletivos e técnicos por correspondência. Em 1947, tivemos a Universidade do Ar, criada pelo SENAC e SESC, juntamente com emissoras de rádio locais do estado de São Paulo, que utilizavam do rádio para cursos profissionalizantes. Em 1970, a criação do Projeto Minerva para a educação de adultos. Em 76, há o Sistema Nacional de Teleeducação com o auxílio da televisão. Durante a década de 70 ainda, houve a criação do telecurso, com aulas via satélite e materiais impressos para alunos do supletivo. Vemos que até então não havia nenhuma iniciativa para a educação superior. Esta foi feita em 1973, através da UNB, mas por causa do contexto político que o Brasil vivia, não teve êxito. Aqui temos algumas figuras dos cursos feitos por correspondência. Provavelmente nenhum de vocês utilizou esse tipo de curso, mas talvez já tenha ouvido falar. Os cursos eram divulgados em jornais impressos
E os alunos, ou candidatos a alunos, através de correspondência, se matriculavam, enviavam as atividades e recebiam o material. Em relação ao ensino superior, após a primeira iniciativa da UNB, houveram união de várias entidades para discussão em relação à educação superior e houve criação de associações e de políticas públicas para esta modalidade, como a Associação Brasileira de Teleeducação, em 1971, o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, em 1973, a Associação Brasileira de Educação à Distância, em 1995, e a partir de 84, houve a implantação de vários programas, até a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Em relação à evolução dos normativos legais no Brasil, o primeiro registro foi através do artigo 80 da LDB, em que o poder público se compromete a incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Em 2005, o Decreto 5622 regulamentou esse artigo da LDB sobre EAD. Em 2017, o Decreto 9057 abre a possibilidade de parceria entre instituições de ensino e empresas e polos de EAD no exterior. E ano passado, 2019, a portaria número 90 da CAPES, que institui programas de pós-graduação estrito sensu na modalidade de EAD. Uma pesquisa feita pelo INEP, publicada em 2018, mostra que em 2018 foi a primeira vez que as matrículas à distância superaram as matrículas do ensino presencial. E isso mostra que houve um grande crescimento da EAD no país. E por isso vários estudiosos e pesquisadores alertam que, apesar da democratização do acesso à educação, por causa do baixo custo, há o aspecto comercial e mercadológico, além do esvaziamento de conteúdos e diminuição da qualidade, por causa da quantidade de alunos que estudam e dos poucos professores que acompanham e disponibilizam material. Assim, nós vemos uma mudança paradigmática da EAD no Brasil. Conforme dito por Kuhn, outro paradigma é criado quando não podemos mais responder às anomalias partindo do paradigma existente, para novas necessidades que emergem. Novos pressupostos paradigmáticos são necessários. Assim, a mudança de paradigmas ocasionada pela evolução da EAD tem relação com uma nova conformação dos pressupostos epistemológicos da educação. Após a nossa análise e discussões, nós concluímos que a EAD representa uma alternativa educacional com grande potencial e possibilidade de alcance dos mais diversos contingentes populacionais, inclusive com tradição em outros países. Contudo, há interesses meramente mercantilistas que podem subverter o potencial educacional dessa modalidade, reduzindo-a a objeto de interesses comerciais, que nós já vemos hoje com grandes redes que têm comprado instituições menores no Brasil e em outros lugares do mundo, formando verdadeiros polos de EAD. Seja à distância ou presencial, a educação deve partilhar não necessariamente das mesmas estratégias metodológicas, mas sempre dos mesmos objetivos, direitos e obrigações. Finalizamos afirmando que é preciso concepções epistemológicas que superem tais perspectivas e avancem no sentido de afirmar o seu verdadeiro potencial educativo e democratizante. Deixamos a seguir as referências que nós consultamos para este trabalho. Agradecemos a atenção de vocês e disponibilizamos nossos contatos de e-mail, caso vocês queiram entrar em contato conosco. Tchau, tchau!